E hoje, algo que o Senhor colocou no meu coração, nós vamos falar sobre Moisés. Vamos falar sobre chamado e capacitação divina. Esse é o tema de hoje. Quero te lembrar que o objetivo dessas lives é inspirar e dar condições, ferramentas, principalmente para cristãos, porque tudo que nós entregamos aqui é com princípios bíblicos cristãos, para romperem barreiras espirituais, emocionais e financeiras por meio de escrituras. Quero lembrar que para nós temos um conceito que finanças tem 3 dimensões: espiritual, emocional e natural. A maioria das pessoas busca se desenvolver naturalmente e é importante, mas algo que eu costumo dizer é que a dimensão natural, ela é responsável por 15% dos nossos resultados. 55% dos nossos resultados está na dimensão espiritual, 30% na dimensão emocional e apenas 15% na dimensão natural. Então, por mais que a gente faça, a gente não se desenvolve muitas vezes o natural. É por isso que muitas pessoas melhoram um pouquinho, daqui a pouco pioram de novo. Por quê? Porque não trabalham a base dessa pirâmide, vamos dizer assim, e é isso que nós queremos trabalhar, nos capacitar de fato, e é isso que eu quero trazer para vocês. A história de Moisés e como Deus nos chama e capacita para cumprir o nosso propósito. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Precisamos lembrar disso. Importante que você reflita o seguinte: qual é a área na sua vida que talvez tenha a maior dor, a maior lição que você tenha passado? Qual é a área da sua vida? Porque o que acontece? Muitas vezes a nossa maior dificuldade, ela dá um sinal. A área que nós temos maior dificuldade, ela nos dá um sinal do nosso propósito e da nossa missão de vida. Então, eu quero te levar para uma passagem lá em Êxodo 3:10, Êxodo 3:10, que diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu vou repetir. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E talvez você que está aqui esteja recebendo também esse chamado agora para dizer: vem agora, e eu vou te enviar. Vou te enviar para libertar o meu povo desse cativeiro financeiro, porque as pessoas se endividam e viram reféns e perdem a paz e trabalham para pagar juros muitas vezes para banqueiros, para outras instituições, e deixam sua família vivendo abaixo daquilo que poderiam, não constroem um legado, não apontam um caminho para os seus filhos e para suas futuras gerações. Então, isso que Moisés ouviu, eu quero repetir para você, ver se isso não arde o seu coração, que diz assim: vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito, ou seja, do cativeiro, da escravidão financeira. Então, cada um de nós que está aqui, cada um de nós nessa vida tem um propósito de vida, tem uma missão para poder viver, e nós precisamos ouvir e atender esse chamado com muito temor. Então, Moisés foi chamado por Deus na sarça ardente para liderar a libertação do povo de Israel. Então, apesar das suas inseguranças, e talvez você esteja aqui e diz assim: quem? Eu? Que isso, Rezende? Eu mal consigo resolver os meus problemas. Eu mal consigo. Não, pois é. Mas Deus não está em busca de homens e mulheres capacitados. Não é disso que Ele está. Deus, na verdade, Ele quer capacitar aqueles que Ele escolhe. Ele não está procurando, Ele não está escolhendo os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, muito provavelmente, nessa sua dor aí, é aí que o Senhor vai fazer a obra, vai fazer o milagre, para que você possa, de verdade, transformar a vida de outras pessoas. Eu e a Ana, a gente hoje serve lá no ministério do pastor Josué Gonçalves, e a gente serve lá como conselheiros lá. A gente praticamente toda semana está lá aconselhando casais que estão em crise conjugal, e os casais que estão ali ministrando, trabalhando,
A grande maioria desses casais chegaram ali arrebentados, com o divórcio batendo a porta. E o que nós fomos ali, nós fomos capacitados, curados para curar, como é o lema do ministério. Então, Moisés também, quando é chamado, né? E aí os estudiosos dizem que Moisés tinha, por exemplo, um problema de dicção, ele tinha uns problemas lá, onde se você olhasse para um grupo de pessoas, você ia imaginar qualquer outro, menos Moisés, para cumprir essa missão. Você ia dizer, não, esse aí não tem condição. E é esse que Deus escolhe. Porque fica muito claro quando você vê uma pessoa dessa dizer, não, isso aí só pode ser Deus. Não tem outra explicação para isso. É Deus. Eu tenho dito aqui, eu vim de uma família muito pobre. Algumas pessoas falam humilde, eu não gosto de usar o termo humilde, porque eu quero ser humilde a minha vida inteira e por mais que as coisas aconteçam na minha vida e por mais que Deus me use, mas é de uma família muito pobre. Muito difícil, algumas pessoas que me conheceram há 20, 30 anos atrás, conseguirem olhar e falar assim, cara, como pode? O que aconteceu na vida desse cara? Só Deus, só Deus. Eu sou um improvável, eu, a Ana, somos improváveis. E hoje nós estamos aqui, mas nós somos improváveis. É Deus. Quem nos conheceu e quem sabe de onde nós viemos, o que nós vivemos, as dificuldades que nós passamos, e hoje nós estamos aqui, a vida que nós vivemos, gente, nós temos 23 anos de casado, passamos por todo tipo de dificuldade sem imaginar, e hoje, 23 anos depois, nós vivemos o melhor momento da nossa vida, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista de relacionamento, nós vivemos a melhor fase da nossa vida, e se a gente olhar, isso não tinha a menor chance de acontecer. Então é isso que eu quero te dizer, e eu acho que esse é o sentimento que Moisés tem, quando Deus fala, olha, eu vou te enviar a Faraó, e você vai libertar o meu povo, de Moisés dizer, eu? Tem outro aí não? Eu tenho insegurança no falar, não sou eu. E Deus capacita Moisés. Moisés foi chamado por Deus naquela sarça ardente para tirar o povo dele, os filhos de Israel, do Egito para libertar. Apesar das suas inseguranças, dos seus medos, das suas limitações, Deus prometeu estar com ele e capacitá-lo para a missão. Gente, não foi algo simples. Não foi algo simples. Eram milhões de pessoas num deserto. E Moisés ir falar com o Faraó, ele tinha saído fugido depois de matar um egípcio. E como é que ele volta a Faraó? Ele estava fugido. E ele sai para dizer, olha, né? E aí ele por várias vezes ele precisa ir em Faraó e pedir para libertar o povo dele. E cada vez Deus vai dizendo, olha, e Deus vai mandando uma praga e ele volta lá. Você acha que ele não se sentiu inseguro para fazer isso, para fazer a obra? Eu me lembro a primeira vez que eu precisei palestrar, que eu precisei ministrar, que eu falei em público. Meu Deus do céu, que insegurança, eu não me sentia capaz disso. Hoje, sinceramente, eu converso com a Ana sobre isso, eu falo, amor, só pode ser Deus, é um dom, né, de fato que Deus me deu, e eu preciso reconhecer, porque hoje eu tenho facilidade para falar em público, mas não era assim, foi Deus que me capacitou. Agora, por outro lado, às vezes eu desço, acabei de entregar uma palestra, e eu mal me lembro o que eu disse ali em cima, porque eu oro muito para ser guiado pelo Espírito Santo e para que em momento algum eu diga algo que não venha do Senhor. Ou seja, não dá para imaginar que aquele cara tímido, era quase doente, era quase uma doença a minha timidez, a minha incapacidade de falar em público, e hoje a forma como eu consigo falar, a forma como eu consigo tratar os assuntos que precisam ser tratados, independente do número de pessoas que eu estou palestrando e estou ministrando. Ou seja, acontece com cada um de nós. O Deus que capacitou Moisés é o mesmo Deus hoje. Deus, ele é imutável. O Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã,
é o mesmo Deus. E Deus que fez isso com Moisés, capacitou Moisés, é o mesmo Deus que vai te capacitar e já te capacitou para que você possa cumprir a missão. Se você está entendendo, reage aí para mim, pelo amor de Deus, comenta, porque é muito importante que a gente esteja junto nessa live aqui. Eu não estou muito preocupado quantas pessoas estão aqui, mas eu estou preocupado que você que está aqui receba o que precisa receber, que Deus está falando com você, não é por acaso que você está aqui. Então, independente das suas inseguranças, independente dos seus medos, Deus quer te capacitar para uma missão que é para você cumprir, e você precisa. Agora, ele te dá o livre-arbítrio, você pode decidir seguir com ele, confiar em Deus, ou você pode decidir não cumprir. Você tem livre-arbítrio para você decidir se você vai cumprir a missão ou não. Deus, ele nos chama não porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos perfeitos, mas porque ele tem um propósito para nós, para cada um de nós. Ele não está lá olhando. Olha só, se a gente for olhar, uma das coisas que me fascina na Bíblia é que Deus não se preocupou em jogar para debaixo do tapete as falhas dos seus escolhidos. Nós podemos ver, olha, Abraão, num determinado momento, ele mente, porque ele está inseguro, ele tem medo de que homens matem ele, porque ele tem uma esposa muito bonita, então ele diz que essa esposa não é esposa, é irmã. Então ele mente, um homem guiado por Deus, né? Um homem de fé. E ele mente. Isso está na Bíblia. Deus não falou, vamos tirar isso aqui que vai ficar feio, hein? Como é que eu vou falar que o pai da fé mentiu? Não, Deus não se preocupa com isso. Aí, como Abraão não prepara o filho dele, Isaac faz a mesma coisa. Ele também mente, ele também diz que aquela mulher não é esposa dele, é irmã. Ele comete o mesmo erro. De novo, isso não está escondido, né? Então assim, e Jacó, mentiroso, mentiu, enganou, podia ter tirado isso da Bíblia? Podia, mas Deus não se preocupa em tirar, não se preocupou em tirar, então não importa o que tenha passado na sua vida. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi infiel, mandou matar um homem leal, ou seja, Deus não se preocupou. E Salomão, todos os homens, esses homens de fé, Pedro nega, podia ter tirado, não tirou, ele não está preocupado em empurrar para debaixo do tapete. A verdade é que Deus quer capacitar. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro tinha negado Jesus, e ele diz, apacenta minhas ovelhas. Ele estava falando sobre o potencial, Pedro, aquele homem que Pedro se tornaria, não sobre aquele homem ali que negou ele 3 vezes. Tanto que depois Pedro, se primeiro Pedro nega Jesus com medo de morrer, depois Pedro morre pelo Senhor e não se sente digno de morrer, inclusive, como Jesus morreu. Então ele pede para ser crucificado de uma forma diferente. Então, olha o quanto é importante que nós possamos entender. Rezende, eu já fiz muita coisa errada, eu sou incapaz. Não, presta atenção, Deus, é na força dele, não é na sua. O problema é esse, é que os capacitados se sentem prontos e nenhum de nós está pronto para a missão. É o Senhor que vai nos capacitar, é Ele. Então nós precisamos entender, isso acontece com Moisés. Muitos de nós, inclusive com problema financeiro hoje, ou que se sente incapaz de empreender, ou que se sente incapaz de ensinar outras pessoas. Presta atenção, o Senhor quer te usar. Você está sendo chamado, o Senhor quer te usar. Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas que têm um coração ensinável. Eu costumo dizer que essa é uma das maiores características de pessoas prósperas, pessoas de sucesso. Se você está entendendo, coloca o seu amém aqui, participa, comenta comigo aqui. Pessoas de coração ensinável, elas estão abertas para aprender, Fortaleceu-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso aí, Davis. Então, pessoas que têm o coração ensinável, elas estão abertas para aprender. Sabe, eu costumo dizer isso quando a gente está no momento de aconselhamento, e eu percebo isso de uma forma muito clara. As pessoas que são transformadas, os casais que são restaurados, são aqueles que têm o coração ensinável. É aqueles que estão abertos para aprender. Eu costumo dizer que essa é uma grande diferença entre adultos
e crianças, né? Pessoas maduras e crianças. As crianças, elas estão abertas para aprender. Você ensina, ela aprende, porque ela tá ali, ó, pronta para aprender. É como se uma criança fosse uma garrafa dessa que não está totalmente cheia. Então você consegue encher. A maioria de nós, adultos, tem uma opinião formada sobre todos os assuntos. Ou seja, é difícil. Para eu poder aprender algo novo, eu preciso me esvaziar. O processo da andragogia, quando a gente vai ensinar para adultos, o adulto precisa se desprender de velhas crenças, de abrir mão de algumas coisas para poder aprender outras. Então, um adulto que se sente incapaz de viver uma vida nova, de ser transformado, ele de fato não vai ser, porque ele não abre mão de suas convicções. Agora, todos nós que temos um coração ensinável, estamos prontos para passar por uma transformação. O Senhor está pronto para nos pegar pela mão e para fazer o que precisa ser feito. Quando Deus chama, Ele também equipa e guia. Ele também equipa e guia, independente de nossas limitações. Eu não sei quais são suas limitações, mas Deus não está preocupado com isso. Ele vai te capacitar, Ele vai te guiar. Eu sei que você olha para outras gerações, você olha para o meio e fala, não, mas, sabe, lembra o que foi dito? Pode daquela terra vir algo de bom? Eu sei que você olha, mas quando você está em Deus, coração aberto, pode sim. Foi o que aconteceu com Moisés e é o que pode acontecer com cada um de nós. Você pode se tornar uma pessoa para ministrar sobre temas, para ensinar a sua própria vida. A sua sombra pode curar, desde que você se permita, desde que você permita que o Senhor faça a obra em você. Assim como Moisés, muitas vezes nós nos sentimos inadequados, inseguros, diante dos desafios. Tem coisas que parece que não vai dar, eu não vou conseguir, não é para mim, mas Deus sempre providencia o que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Sempre. O papel de Moisés era ter coragem para ir até Faraó, mas quem colocava, aquelas pragas, quem enviava era Deus, quem estava no comando era Deus. Moisés estava no centro da sua vontade, dizendo, olha, vai lá, agora diz isso para Faraó, volta e não desanima. Quantas vezes Moisés precisou ir a Faraó? E será que isso não faz parte do plano de Deus? Você acha que alguma coisa fugiu ao plano de Deus? Você acha que se Deus não quisesse, Faraó não teria libertado aquele povo desde a primeira vez? Por que será que Moisés foi lá 10 vezes? Por que será que foram 10 pragas? Tudo. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge. Moisés podia na quinta, na sexta vez falar, não vou mais não, Senhor. Já fui lá não sei quantas vezes e não rolou. Quantas vezes você está tentando sair das dívidas, está tentando organizar a sua situação? Eu não sei quantas vezes você está tentando. Às vezes eu converso com pessoas, por exemplo, tirando a habilitação, fala, não, eu já fui reprovado 3 vezes. Mas é impossível vencer quem não desiste. Anota isso aí, é impossível vencer quem não desiste. Moisés foi 10 vezes. Se você está pronto para fazer o teste da sua habilitação 10 vezes, você está pronto para prestar aquele concurso 10 vezes, você está pronto? Você está pronto para isso? Quantas vezes? Você sabe quantas vezes Thomas Edison precisou trabalhar para que uma lâmpada acendesse? Não, foram milhares de vezes. E as pessoas tentavam desanimar Thomas Edison, dizendo assim, é impossível vencer quem não desiste, é isso mesmo. E as pessoas tentavam desanimar Thomas Edison, dizendo assim, não, você fracassou mais uma vez. E ele dizia, não, eu não fracassei. Eu descobri mais uma vez de não fazer a lâmpada acender. Então ele tinha uma ótica, uma maneira de ver as coisas completamente diferente. Completamente diferente. Nós precisamos nos colocar no lugar o que nós precisamos ter consciência é que nós estamos no centro da vontade de Deus e que nós aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. E não é que Moisés não tenha tentado recusar o chamado de Deus. Ele tentou, assim como muitos de nós tentam, dizer, não, Senhor, acho que o Senhor está enganado, isso não é para mim, não. Não, mas Deus não erra. Se Ele te chamou, é para você sim. Não, mas eu não tenho capacitação. Vai sem capacitação mesmo, filho.
vai sem capacitação mesmo, vai na obediência de Deus. Moisés foi obediente e a obediência dele foi fundamental para libertar uma nação inteira. Milhões de pessoas caminhando no deserto. Você já imaginou o tamanho dos desafios que Moisés enfrentou com aquele povo, um povo de mentalidade escrava no deserto? Você já imaginou isso? E é disso que eu estou te falando, e é disso que eu quero te fazer um convite para que nós possamos juntos formar um exército que vai sair e vai tirar as futuras gerações do cativeiro financeiro. E nós vamos trabalhar muito em igrejas e empresas onde os líderes têm mentalidade, onde cada líder tem a mentalidade de um Moisés, que entende que está à frente de um povo para gerar transformação. Não é em toda igreja que o líder tem essa mentalidade, já entendeu? Presta atenção. Se a igreja não se preocupar em preparar os filhos para em assuntos como finanças, empreendedorismo, sexo, que são tabus dentro de algumas igrejas, onde é que esse povo de Deus vai aprender sobre esses assuntos se os líderes não entenderem? Presta atenção, o empresário, às vezes ele tem uma empresa que é uma padaria, tá bom, uma padaria, ele tem que ser bom em fazer pão, tá? Mas se ele não assumir a responsabilidade de preparar a equipe dele para lidar bem com esse recurso que é finanças, aonde é que esse cara vai aprender? Como o cara não sabe lidar com dinheiro, com finanças, ele vai querer ganhar sempre mais, ele vai ficar achando que o problema das dificuldades dele está no salário dele, na remuneração dele, e não tá. Não tá, se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então o empresário precisa assumir a responsabilidade e dizer: eu vou abrir espaço para treinar a minha equipe, para aprender a lidar com esse recurso que é o dinheiro, que são as finanças. Se você está entendendo, participa comigo aqui. Então, essa é a ideia, que nós possamos de fato formar um exército. Então, por mais que nós tenhamos inclusive tentado recusar o convite, acabou. Acabou, se você está entendendo, acabou. Agora nós vamos nos render ao Senhor e vamos cumprir a missão que Ele tem para nós. E fica tranquilo, eu não sei se tu já tem 40 anos, 50 anos, 60, não importa. Não importa, Moisés também não era nenhum menininho não, quando ele assume essa missão. Então fica tranquilo. Ah, Rezende, mas eu não tenho mais 20 anos, não importa. Não importa. Muitos desses homens foram chamados em idades avançadas. Se a gente for ver Abraão, por exemplo, o próprio Moisés, muitos desses homens foram chamados em idade avançada. Se você for ver homens como Davi, foi chamado novo, mas passou anos para que a promessa de fato acontecesse e de fato ele assumisse o reinado de Israel. Antes ele sofreu perseguições, sofreu uma série de coisas. Vai chegar o dia da gente falar de Davi também. Então, nós precisamos confiar na capacitação divina, mesmo diante de nossas fraquezas e das fraquezas de Moisés. Deus forneceu tudo que Moisés precisava, incluindo a ajuda de outros, né? Deus levanta Arão, por exemplo, que é um braço de Moisés ali, alguém para ajudar Moisés nessa missão. Cada um de nós teremos os nossos Arão, vamos dizer assim, que são pessoas que Deus vai preparar na nossa vida para que nós possamos transformar esse povo que Deus entrega para nós, para que nós possamos cuidar. Por exemplo, o pastor da igreja que decidir tomar esse caminho, casais serão levantados para treinar essas pessoas para poderem libertar esse povo desse cativeiro financeiro. O que nós precisamos, além de confiar, nós precisamos ser persistentes. Moisés enfrentou a resistência de Faraó e do próprio povo, mas continuou fiel à missão. Tem uma abolicionista norte-americana, eu não me lembro o nome dela, que dizia assim: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Eu vou repetir: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos.
Às vezes a gente tenta... Quantos de nós, quando, por exemplo, conheceu Jesus e a gente quer dizer para nossa família, olha, você precisa ser liberto, ó, tem uma outra possibilidade, tem um outro caminho, e as pessoas não nos ouvem porque elas nem se dão conta de que estão escravizadas. Muitas pessoas estão vivendo num cativeiro financeiro, um ciclo sem fim, seja de endividamento, seja de estagnação, só que ela nem sabe que está escravizada. Ela nem sabe que está. Então, por mais que a gente tente apontar um caminho, tente libertar, então nós vamos enfrentar resistência e nós só vamos poder ajudar e conseguir ajudar aqueles que de fato estiverem abertos para ser ajudados. Eu tive na minha família o caso de um sobrinho, por exemplo, que viciado em droga, e quanto eu tentei tirar aquele menino das drogas, e colocar ele em clínicas e falar e orar, mas enquanto ele próprio não se convenceu de que tinha um problema de vício em drogas, não pediu e não aceitou ajuda e não fez o seu próprio sacrifício, o seu próprio esforço para se libertar desse vício, ele não conseguiu se libertar. Nós não conseguimos ajudar quem não quer ajuda, mas nós podemos estar aqui disponíveis para guiar. Moisés recebeu, não tinha ninguém ali apoiando Moisés, até que aparece Arão, até que ele já está no deserto. Mas naquele momento o faraó não queria libertar, e o próprio povo, a qualquer dificuldade que o povo passava, ele dizia para Moisés, você nos tirou de lá para quê? Para nos matar aqui? Quantas vezes Moisés ouviu isso? Ele sacrificando a própria vida por aquele povo. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos ser persistentes na nossa missão. Nós precisamos ser persistentes. Se você está entendendo, participa comigo, reage, comenta aí, por favor. Então, é muito importante que nós sejamos persistentes na busca, quando a gente entende qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, que nós possamos perseverar nesse caminho. É muito importante que nós aceitemos os desafios com coragem, que nós possamos encarar os problemas, inclusive financeiros. Presta atenção, tem um pensamento que diz assim: o que não nos mata, nos fortalece, ok? O que não nos mata, nos fortalece. Então, tudo que nós temos passado, por mais difícil que pareça, eu não sei qual é o deserto que você tem passado, mas se não te matou, isso provavelmente te faz crescer, se torna uma pessoa melhor. Então, nós precisamos entender, aquilo que não me mata me fortalece. Todas as nossas dificuldades, nós somos ali, são esses desafios, são as dificuldades que nos tornam alguém melhor. Então nós precisamos entender, inclusive questões financeiras, problemas financeiros, pessoais, são sempre oportunidades de crescimento e de depender mais de Deus, de nos render. Eu já vi situações na minha vida onde o meu orgulho foi esmagado, eu fui esmagado, e ficou muito claro para mim que eu tentava resolver as coisas na força do meu braço, e na verdade o que eu precisava era me render ao Senhor para poder ser guiado por Ele. Sabe, situações eu dizia, eu me rendo, não tem mais como resolver, não tem como sair. E aí eu precisava me render e dizer, Senhor, me ajuda, resolve isso aqui. Então é muito importante que nós possamos de fato nos render. Outra coisa que nós precisamos, e vocês que estão aqui, os disciplinados, tem uns nomes que vão entrando aqui e meu coração se alegra, porque são pessoas que estão numa busca, estão com a gente desde a outra série, que são pessoas disciplinadas nessa busca. Presta atenção, algo que você precisa é buscar aprendizado e apoio. Lembra do coração ensinável? Lembra da humildade? Nós precisamos buscar aprendizado e apoio. Se você não sente pronto, você precisa pedir ajuda, você precisa aprender, precisa confiar que Deus vai guiar os seus passos. Agora presta atenção, não adianta orar e pedir a Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os seus pés. Não adianta orar e pedir a Deus para guiar os seus passos se você não estiver disposto a mover os seus pés. Você precisa buscar conhecimento. O natural é contigo, é ler livro, é fazer curso, é buscar crescimento. Você precisa buscar
crescimento. Então vai ler, existem ótimos livros, existe conteúdo. Ah, mas eu não gosto de ler, pelo amor de Deus, mas nós precisamos fazer não só aquilo que a gente gosta. Nós não podemos fazer só aquilo que a gente gosta. Um dos males dessa geração, essa busca pelo prazer desenfreado. Eu só como o que eu gosto, eu só faço o que eu gosto, eu não faço o que eu não gosto. Não, presta atenção. Eu preciso fazer aquilo que me faz bem, aquilo que me transforma, não aquilo que me dá prazer só. Presta atenção, se você quer o prazer agora, se prepara para a dor depois. Mas se você estiver disposto a fazer o sacrifício agora, o prazer vai vir em cima, vai vir depois. Um prazer saudável, não um prazer enganoso. Não um prazer enganoso. Uma dopamina, uma descarga de dopamina que nos dá um prazer, mas não nos leva a lugar nenhum. Então, eu não gosto de ler, mas tem que ler. Lê uma página por dia, daqui a pouco, quando estiver mais tranquilo, você lê 2, depois lê 3, vai fazer um curso, vai ouvir pessoas. É por isso que eu estou te convidando, vamos colocar esse curso de finanças nas igrejas, vamos colocar na empresa, vamos semear e vamos ter fé que vai existir um terreno fértil, onde essa semente vai cair e ela vai frutificar, vai multiplicar 100 por 1. Essa é a palavra de Deus, ela diz isso. Então cada um de nós precisa entender onde é, que área da minha vida, onde eu preciso me desenvolver, e preciso entender que eu vou ser confrontado. Nós seremos confrontados. Presta atenção, o seu crescimento está no confronto. Se você ouve um conteúdo onde ou você tem um mentor, um conselheiro que passa a mão na sua cabeça e só diz aquilo que você quer ouvir, isso não vai te transformar. A transformação, ela está no confronto. Nós somos confrontados e isso nos faz crescer. Nós precisamos confiar em Deus durante os nossos desafios. Assim como Moisés confiou em Deus para abrir o Mar Vermelho, confie que Deus pode abrir portas impossíveis. Deus abriu o Mar Vermelho. Tu acha que é difícil arrumar um emprego? Você acha que é difícil abrir alguma situação que ainda não tenha acontecido na sua vida? O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho quer abrir oportunidades na sua vida. A questão é, você está pronto para isso? Você está pronto para essas oportunidades? A sua base está pronta? Ou será que você não tem vivido como Sansão, com muita força, mas sem base? E aí qualquer tempestade que der, você tomba. É por isso que nós precisamos preparar o deserto. Ele prepara a nossa base para que nós possamos de fato superar tudo que está aí. Então, eu quero te convidar para que você reflita hoje em que área da sua vida que você sente que Deus está te chamando para agir, para fazer alguma coisa que precisa ser feito, mas você tem hesitado. Qual é a área da sua vida? Qual é o chamado que o Senhor te fez e você tem hesitado? Preste atenção nisso, o Senhor tem falado com você. Eu quero te contar uma história, uma história sobre um jovem que disse sim ao chamado de Deus. E a história conta assim: Rafael era um jovem cristão que sentiu o chamado para começar um ministério de apoio a pessoas em situação de rua, mas achava que não tinha tempo nem recurso suficiente. Após ouvir uma mensagem sobre Moisés, decidiu dar o primeiro passo. Organizou uma pequena ação de doação com os amigos. Aos poucos, Deus começou a prover recursos e pessoas para ajudá-lo. Hoje, o ministério impacta centenas de pessoas, ok? E ele testemunha: quando eu disse sim a Deus, ele fez muito mais do que eu poderia imaginar. O nosso Deus está pronto para fazer muito mais. Mas nós precisamos botar o pé, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. Nós precisamos fazer como fez Moisés. Ele foi chamado, ele nem se sentia capaz, mas ele só foi. Meu irmão, só vai, só começa, vai embora e acredita. Se você está no centro da vontade de Deus, só vai, só começa. Se Deus chamou você, ele já preparou tudo que é necessário para você cumprir o propósito. É importante que você entenda isso. Precisamos dar o primeiro passo em obediência ao chamado de Deus. Ele vai abrir os caminhos e vai nos equipar para cumprir a missão. Só começa, quebra esse ciclo. Você é o primeiro de todas as gerações até aqui na sua família para quebrar esse ciclo de endividamento, de estagnação,
para ser uma referência às futuras gerações, para apontar um caminho da terra prometida, ok? Você é o Moisés da sua família. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. É você que vai quebrar os ciclos de endividamento e estagnação. As futuras gerações vão colher os frutos da sua decisão hoje de começar a arrumar suas finanças, de organizar, de ter um casamento que as outras gerações não teve, de ter as finanças que o outro casamento não teve, de viver as promessas que outras gerações não viveram. Foram 400 anos que aquele povo viveu, até que vem um Moisés que liberta esse povo, caminha pelo deserto para a entrada numa terra prometida. E esse é o seu papel na sua família. As maldições que chegaram na sua vida até aqui não precisam continuar, porque a partir de hoje você está dizendo basta, basta, acabou. Eu sou Moisés, que vou dar uma direção, eu vou libertar o povo do cativeiro. Eu vou confiar em Deus e eu serei guiado por Deus. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. As futuras gerações vão viver uma vida completamente diferente do que você viveu e que as gerações antes de você viveram. Então, nós podemos aprender com Moisés que Deus chama pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. É isso que o Senhor tem na sua vida. Propósitos extraordinários. Só caminha que o mar abre. Só segue o que Deus está direcionando. Só começa a ler o livro, começa a fazer o curso, vai para cima que as coisas vão acontecer. Agora, o chamado de Deus, ele requer coragem, obediência e fé na capacitação divina. Não é sobre você. Rezende, eu não consigo. Nós sabemos que não consegue, eu também não consigo. É Ele que quer te usar. Ele só está aguardando o seu sim para gerar toda essa transformação.